Olá, eu sou o Felipe Bauer e hoje vamos falar sobre o transtorno por uso de substâncias. Vamos começar fazendo uma revisão sobre a farmacologia da dependência química. A OMS define como droga psicoativa qualquer substância que possa alterar o funcionamento mental ou psíquico do indivíduo. O uso continuado de substâncias psicoativas pode levar a dois fenômenos que estão na origem do transtorno por uso de substâncias, que são a tolerância e a abstinência. A tolerância é a diminuição ou perda de efeito da substância pelo uso continuado, repetido da mesma substância. Ou seja, o indivíduo precisa ingerir uma dose cada vez maior para atingir o mesmo efeito. Já a abstinência é o conjunto de sinais e sintomas que ocorrem quando o indivíduo diminui a quantidade ou suspende o uso da substância em questão. A abstinência geralmente apresenta um quadro reverso aos sintomas causados pelo uso da substância. A tolerância e a abstinência são conceitos farmacológicos. As adaptações físicas e neurológicas que levam ao surgimento da tolerância são responsáveis pelo desencadeamento de abstinência quando na ausência das substâncias psicoativas. Ao se avaliar um paciente que tem história de uso de substâncias, deve-se fazer uma avaliação completa da relação do indivíduo com a substância em questão. Principalmente, devemos avaliar o tipo de uso que o indivíduo faz, o tempo de uso, qual o grau de comprometimento relacionado às substâncias e a motivação do indivíduo para o tratamento. Existem alguns sinais que podem acender um sinal de alerta de que pode estar ocorrendo um quadro de transtorno por uso de substâncias. Alguns sinais como, por exemplo, tremor leve de extremidades sem uma causa conhecida, aumento do volume hepático, labilidade da pressão arterial ou odor mesmo de álcool ou de outras substâncias nas roupas do indivíduo podem servir de alerta para que esse indivíduo está com algum problema relacionado às substâncias. Além disso, alterações comportamentais como faltas frequentes ao trabalho, irritabilidade ou sintomas de humor em pacientes previamente rígidos também despertam um alerta. Existe uma nova classificação do DSM-5 que não classifica mais o transtorno por uso de substâncias em abuso ou dependência, mas sim existe uma recomendação que se classifique o transtorno em leve, moderado ou grave, dependendo da quantidade de áreas comprometidas naquele indivíduo e de quantos critérios em cada área são preenchidos. São 11 esses critérios que determinam a gravidade do transtorno por uso de substâncias. Se o indivíduo preencher 2 a 3 desses critérios, dizemos que ele tem um transtorno leve. Se ele preencher 4 a 5 critérios, ele tem um transtorno moderado. A partir de 6 critérios, se diz que o indivíduo tem um transtorno grave. Esses critérios vão estar disponíveis no material de apoio ao curso. Essa classificação, além de determinar a gravidade, ajuda a orientar a intensidade de tratamento necessária para aquele indivíduo. Não existe um padrão totalmente seguro de uso de substâncias, embora se saiba que em determinados níveis o risco para a saúde do indivíduo é maior ou menor. O transtorno por uso de substâncias é subdiagnosticado. Isso complica o desfecho do tratamento, porque quanto mais tempo se leva para fazer o diagnóstico, pior é o prognóstico do paciente. E muitas vezes as equipes de saúde têm uma dificuldade de lidar com os pacientes que têm transtorno por uso de substâncias, seja por preconceito, seja por dificuldade de acesso ao paciente. Então a avaliação do transtorno por uso de substâncias requer uma mobilização grande, tanto da equipe quanto dos familiares e cuidadores do paciente. Bom, pessoal, essa foi a aula sobre o conceito de transtorno por uso de substâncias. Qualquer dúvida, utilize os canais de comunicação do Telesaúde RS.